Olá, família de Deus, tudo bem com vocês? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento, para o que vamos falar. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou falar um tema encomendado pela querida irmã Rita de Cássia, lá da cidade ocidental. E ela pediu para que eu pudesse falar para vocês hoje sobre Atos 5. E o livro de Atos é um livro maravilhoso. E como diz o pastor Jair, um grande amigo meu, o nome do livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. E nisso eu concordo plenamente com ele. E o livro de Atos 5, ele começa de um jeito triste, mas a gente precisa voltar um pouquinho no 4 para entender como que começa o capítulo 5. No versículo 4, no capítulo 4, a gente tem lá a citação de que o Espírito Santo agia tão forte, tão poderosamente na vida do povo. O povo estava tão empenhado na missão de que não havia nenhum cristão que passava por necessidade. Isso se dava pelo fato de que pessoas vendiam suas casas, vendiam suas propriedades e as colocavam a favor do Evangelho, a ponto de que a igreja tinha dinheiro e esse dinheiro era revertido para as necessidades dos mais humildes. E conta-se no capítulo 4, no capítulo 4, que um rapaz chamado Barnabé se converteu. E este era levita e morava na ilha de Chipre, e ele deu todo o dinheiro dessa propriedade para a causa do Evangelho. Isso causou uma grande comoção, e Barnabé começou a ser muito reconhecido por todos por ter sido um homem muito generoso, uma pessoa que estava realmente comprometida com a causa do Evangelho. E aí começa assim, mas Ananias foi aquele que quis pegar uma carona no sucesso de Barnabé, na notoriedade que Barnabé teve, e ele falou também a mesma coisa: eu também vou vender minha propriedade, eu também vou colocar minha propriedade para a causa do Evangelho. Só que ele vendeu num bom preço, não quis devolver todo o dinheiro, ocultou o valor total. Pedro ainda deu algumas oportunidades para ele, mas quando ele chegou e falou que vendeu por preço X e o preço era Y e Y era maior do que X, ele acabou caindo duro lá, morreu. Sua esposa chegou depois, aconteceu a mesma coisa com ela. E isso deixou todo mundo atônito, sem saber o que fazer. Mas por que isso aconteceu? Porque Ananias, ele queria ter a fama de Barnabé, mas não tinha o compromisso de Barnabé. E essa hipocrisia no meio cristão é intolerável para Deus, naquele tempo e em todos os tempos. Deus não tolera isso. E aquela era uma igreja que estava muito cheia do Espírito Santo para poder tolerar e aceitar qualquer tipo de hipocrisia e corrupção. A ponto de que, depois que surge esse parêntese nessa história da ação do Espírito Santo, porque a história de Ananias e Safira é um parêntese. Depois que surge esse parêntese, a história continua. E a história continua dizendo que os apóstolos, eles eram tão cheios do Espírito Santo, que as pessoas iam para as ruas onde eles passavam porque a sombra deles já curava. Tamanha era o seu poder vindo do Espírito. E a pregação do Evangelho crescia e muita gente era convertida e muita gente ia se tornando cristã, e a coisa chegou até o Sinédrio, e o sumo sacerdote ficou com inveja e ciúme, esse é o termo que está lá na Bíblia, desse crescimento assustador do Evangelho, e ele chamou a todos para conversar, e a primeira decisão foi: prende todo mundo. E prenderam todos os apóstolos. Só que naquela noite, na prisão, um anjo chegou. E o que o anjo fez? Ele abriu a porta, tirou todo mundo de lá, fechou a porta, e todos os soldados que estavam lá para guardar a estes discípulos, ou seja, para vigiar,
eles tiveram uma espécie de cegueira noturna, ou seja, ficou tão escuro que eles não viram nenhum movimento desse acontecer. E aí os discípulos saem, os apóstolos saem, e eles vão para suas casas, e no outro dia de manhã eles já vão para o mesmo lugar no templo pregar. E aí o sumo sacerdote chega de manhã e fala, vai lá buscar todo mundo que nós estamos esperando ele aqui. Quando chegam na prisão não acham ninguém. E alguém diz, olha, não sei como que eles saíram da prisão porque estava tudo trancado, mas uma coisa eu sei, eles estão lá pregando. E quando eles foram chamados para conversar com essas autoridades judaicas, eles chegaram de cara dizendo, olha, vocês estão proibidos de pregar o evangelho. E Pedro fala, como que nós vamos desagradar a Deus e agradar aos homens? Só esse texto aí já dá um sermão. E aí, ele falou, em detalhe, nós temos que falar desse Cristo que vocês mataram. Mas ele ressuscitou e ele está vivo, e é por isso que nós temos que pregar. E aí ficou um alvoroço, um estardalhaço muito grande, e eles queriam matar esses homens, até que chega Gamaliel, o brilhante Gamaliel, e ele fala, talvez um dos discursos mais célebres que a gente tem na Bíblia, porque ele fala, retira os apóstolos, eu quero conversar olho a olho com vocês e dizer, olha gente, não dá pra gente brigar com os planos de Deus. Quando a coisa não vem de Deus, ela se dissipa fácil. Aconteceu isso aí com Teudas e com Judas, mas se esses cristãos, eles realmente estão vindo de Deus, eu posso garantir para vocês uma coisa, vai prosperar, a gente querendo ou não, e a gente corre o risco de lutar contra Deus. E aí a gente vê o crescimento do Evangelho se expandindo e frutificando. E hoje a gente tem um ministério que vem de Deus e a gente sabe disso. E esse ministério tem que ser pregado hoje. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja pura, sem corrupção. E nós precisamos estar revestidos desse poder, porque ninguém segurará a mensagem que nós temos, a mensagem do terceiro anjo, para este tempo. E nós, revestidos de poder, faremos proezas para a honra e glória de Deus, e muitos se converterão nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês e vamos orar neste momento. Querido Deus, obrigado por tudo. Obrigado por sabermos que o Espírito Santo, quando ele atua na tua igreja, ela cresce exponencialmente e milagres são vistos a todo o redor. E que nós possamos nos preparar para o recebimento deste mesmo Espírito, como igreja, através da chuva serôdia, e que com isso nós possamos pregar e converter a muitos. Nos abençoe e nos oriente sob a luz do teu santo e bom Espírito. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você.